Ruth, no capítulo de número 2. Livro de Ruth, no capítulo de número 2. Já acharam? Digam amém. Vamos ler o versículo de número 3. Capítulo 2 e versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Amém? Nós vamos falar com vocês hoje sobre, eu até postei no grupo, a providência de Deus nos detalhes da vida. Esse texto de Ruth é um texto muito conhecido. As irmãs gostam muito desse texto nos cultos, nos congressos, nas festividades, nas consagrações, nos jejuns, nos cultos de mulheres. Estudamos bastante o livro de Ruth. É um livro muito profundo, ele possui aspectos significativos, é um conto, é um romance. Esse é um livro de romance, Se você ler com cuidado, você percebe que ele é um livro não apenas de tragédia, mas ele também é um livro de romance. Na literatura, ele está na categoria dos contos, mas não vamos falar sobre isso esta noite. Vamos falar como Deus age nos pequenos detalhes da vida, porque aqui no texto de Ruth, que é uma das narrativas mais belas das Escrituras, Deus não aparece com voz, com trovões, com milagres visíveis. Você não encontra aqui nenhum profeta, não há nenhuma profecia aqui no livro de Ruth, não há nenhum milagre espetacular, mas Deus está nos bastidores, controlando toda a história, controlando toda a narrativa. Então, o livro de Ruth nos ensina que a providência divina, muitas vezes, se revela nos detalhes, nas decisões comuns, nos encontros aparentemente casuais e, às vezes, até nas dores que parecem sem sentido. Esse texto, ele se localiza na época dos juízes. Essa história se localiza na época dos juízes, onde havia uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise política na nação de Israel. E é justamente nessa época que a história ocorre, não a época que o livro foi escrito. O escritor é anônimo, nós não sabemos quem escreveu o livro de Ruth, embora os judeus de períodos anteriores atribuam este livro a Samuel, é provável que não, porque o livro, quando é escrito, Davi já era rei em Israel. Então este livro foi escrito ali no período da monarquia, provavelmente na época de Josias. Guarde essas informações. Mas a história, ela acontece na época dos juízes. E Israel e Moabe, eles eram dois povos inimigos. Eles tinham embates constantes, mas houve uma época de paz entre os moabitas e os israelitas. E é justamente nessa época de paz que ocorre a história que nós temos aqui no texto. Primeiro você encontra uma grande tragédia. Esta era uma família piedosa, uma família que servia a Deus, mas que tomou uma decisão talvez precipitada. Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, uma família com 4 membros, saíram de Belém, a terra do pão. A palavra Belém, Betlehem, diga assim, Betlehem. Não tem nenhuma Beth aqui não,
Fala Bet Lehem. É casa do pão. Belém, casa do pão. Ali é a casa do... Agora veja a ironia. Falta pão na casa do pão. Isso dá uma mensagem, viu, Jessé? Cadê ele? Aí, tu pregar no domingo aí. Quando falta pão na casa do pão. E então, esta família vai para uma terra pagã, que servia a outros deuses. O principal deus de Moabe era Quemos. Era um deus carniceiro, um deus que aceitava sacrifícios humanos. E havia outros deuses. E esta família vai morar na terra de Moabe. Mas eles não prosperam na terra de Moabe. A tragédia os segue na terra de Moabe. Porque primeiro Elimeleque morre. E aí Noemi fica viúva. E ser viúva naqueles dias era difícil. Não era como hoje. Hoje as viúvas têm um amparo social. Não é dos melhores, né, para a maioria das viúvas, mas se tem alguma viúva aqui, sabe que há um amparo social hoje para as viúvas. Naquela época não. As viúvas eram empurradas para a margem da sociedade. Elas poderiam até se tornar prostitutas para sobreviver. Se elas não tivessem filhos, ninguém cuidava das viúvas. As viúvas ficavam ao relento. Por isso que a Bíblia diz que Deus cuida dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Porque as viúvas não tinham amparo social. Elas vestiam uma roupa que as caracterizavam como viúva para despertar a piedade das pessoas. Então, ser viúva naqueles dias era muito complicado. Quando vocês, mulheres, forem pregar sobre a viúva, né, que vocês gostam muito de pregar, né, que a viúva que ia vender os seus 2 filhos, o credor, né, vinha buscar os seus 2 filhos porque ela tinha uma dívida impagável. Então, a viúva ficava desamparada totalmente. Então, essa é a situação de... Deixa eu ver um relógio aqui que me controle. Porque dizem que antigamente, quando passava do horário, colocava um relógio aí, né? Eu não vou deixar o Ricardo colocar esse relógio, não. Mas é ali. Está lá, 20 horas e 21 minutos, tá? Então, ela perde o esposo e os filhos casam. Malom e Quilion casam com 2 mulheres pagãs, Ruth e Orfa, né? Casam. Mas acontece que depois de 10 anos casados, a esterilidade ainda está lá. Eles não geram filhos. Não produz 10 anos de casado e os filhos não aparecem. Então ela está viúva e sem netos. Na sequência, morre um filho. Depois, o segundo filho. Percebam o drama que está vivendo Noemi nesse texto. E o texto diz assim: ela ficou sozinha, sem filhos e sem maridos. Marido, né? Sem filhos e sem marido. Essa é a tragédia que irrompe na família de Ruth, de Noemi. Então, tudo que vemos aqui é tragédia. Parece até que um capítulo não pode ser reescrito, que a história terminou, que não há mais perspectiva de redenção. E é aí que Deus começa a trabalhar. Porque Deus trabalha nas nossas tragédias. Repita comigo: Deus trabalha nas nossas tragédias. Às vezes parece que Ele não está, mas está. Há uma expressão em latim que Lutero usava, era Deus obsconditus, o Deus que se esconde. Às vezes parece que a gente ora, Kátia, e Deus não faz nada. A gente vem para o ciclo de oração, faz jejum, vigílias, e já viu aquela expressão nordestina? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Já aconteceu isso com vocês? Ou não? A gente ora, e é uma tragédia atrás da outra, um soco no estômago, né? É um soco atrás do outro, literalmente, né? E parece que Deus nos esqueceu, se escondeu, desapareceu. Até a oração fica pesada. A gente vai orar e Deus não fala.
Deus usa alguém, profecia na igreja, fala com o presbítero Peterson, vai ali, profetiza para Gilmar, presbítero Gilmar, vai ali. Eu vou citar o nome de vocês agora para não errar. Com o tempo eu vou aprendendo, né? Aí profetiza, aí passa por você. Aí você fala, meu Deus, é a minha vez, é a minha vez. O profeta vai embora, né? Não fala. Não é isso? Não é? A gente fica, meu Jesus, estou abandonado. Deus me esqueceu. Parece que aparentemente essa era a perspectiva de Noemi, porque ela está amargurada. Quando ela volta para a cidade dela, que as pessoas dizem, chegou Noemi, ela falou, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Veja, eu estou amarga. Meu nome agora é amargura. Porque Noemi é favorável, significa favorável. Mas ela falou assim, o Deus Todo-Poderoso, e aí tem uma ironia, tá? Vou ensinar uma coisa para vocês aqui. A palavra Deus Todo-Poderoso, eu quero que abra a sua Bíblia, por favor, no capítulo 2, por favor. No capítulo 1 mesmo, de Ruth, eu coloque na tela, versículo 20. Veja como Noemi volta para casa, tá? Veja como Noemi volta para casa. Verso 1, 19 a 21. Então, eu vou ler ali, porque eu estou com uma tradução aqui que é bem diferente da de vocês, mas muito diferente. Então, eu vou ler ali. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu, voltou para a casa do pão, né? Depois a gente volta aí, mostrando por que aquela volta, tá? E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Sabe cidade pequena? Já morou em cidade pequena? Tudo o que acontece, todo mundo sabe. É um fuxico só. Nada fica... Quem já morou em cidade pequena aqui? A minha cidade era muito pequena. Tinha 6.000 habitantes. Uma vila, né? Era esse povoado de Ruth. Então todo mundo sabia o que havia acontecido. De repente ela entra na cidade sem filhos, sem netos, sem maridos, depois de mais de 10 anos, e uma nora viúva. 2 viúvas sem nada. Aí o pessoal fala, não é essa Noemi? Ela diz, não me chames Noemi, eu estou arretada, estou furiosa, não me toque. Tem hora que é assim, irmãos. A gente fica sob uma pressão tão grande que você fala, por favor, não me toque. Me deixe quieto. Não aguento ouvir voz de ninguém. É assim ou não? Acho que não, né? É a nossa humanidade. A gente não pode se desumanizar, não. A tragédia deixa a gente abatido mesmo. Depois se resolve. Mas a princípio... E ela falou, não me chame Noemi, me chame de Mara. Meu nome agora é amargura. E ela diz por quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa palavra Todo-Poderoso que aparece aí é a palavra El Shaddai. Todo-Poderoso, diga El Shaddai. Sabe qual é a ironia aí? É que a palavra El Shaddai vem de uma raiz hebraica. Eu vou ensinar isso aqui para vocês, tá? Vem de uma raiz hebraica, Shadu. Diga Shadu. Shadu significa alto. Diga, significa alto e fértil. El Shaddai também significa aquele que amamenta, ou aquele que gera, ou aquele que produz fertilidade. Então ela está dizendo o seguinte: o Deus que devia me fazer fértil acabou com a minha vida. A bichinha está revoltada. Ele devia me fazer prosperar, me dar filhos, mas ele me machucou. Ele me destruiu. Ela está desabafando mesmo. Ou você acha que crente não desabafa com Deus? Desabafa não? Foi só ela que desabafou? Será que na Bíblia só ela desabafou? Então, se você quiser desabafar, desabafa mesmo. Sabe? Se joga lá. Mas bem, por
Porque grande é uma... Aí ela diz, cheia parti, volte lá. Cheia parti, porém vazia, quem me fez retornar? Tudo que é ruim, ela está dizendo que foi Deus. Tudo que foi ruim. Eu fui cheia, ele me mandou embora vazia, por isso não me chame mais de Noemi. Porque o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. A dor dela era extrema, no limite. Às vezes tem gente que fica criticando a mulher de Jó, né? E se fosse tu? Perder 10 filhos de uma vez só, e ter um marido fedido dentro de casa, doente. Não estamos pregando sobre Jó. Ficou muito triste. Mas aí, pastor, se eu não ia falar sobre a providência de Deus, eu vou falar. Eu vou te mostrar como Deus mudou isso aí. Como Deus estava agindo nessa história. Como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como nada está fora dos propósitos de Deus. Mesmo quando você erra, Deus redireciona a rota. Sabe o GPS? Recalculando a rota. Só que Deus não precisa recalcular, porque Ele já sabia que você ia errar, né? E Ele já estabeleceu um novo caminho que você vai seguir, mesmo antes de você errar. Porque a gente está abaixo da montanha, só vê alguns palmos à nossa frente, mas Deus está acima das montanhas. Ele vê tudo. Visão panorâmica e não periférica. Então vamos ver como Deus agiu. Aí rapidinho, porque eu não gosto muito de continuar na outra semana o mesmo assunto, tá? Então eu vou correr aqui pra gente. Se não der tempo, a gente termina semana que vem. Mas se não, você apenas pontua como Deus mudou isso aí. O vaso fica Deus. Ô glória, eu entendi dizer assim, o vaso, né? Aí eu ia escutar o que ele ia dizer. Mas ele disse, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá. Estou brincando, viu, irmão José? Vamos seguir. Se preocupe não que eu brinco um pouquinho assim, viu, irmãos? É só para descontrair. Deus age na notícia, irmã Mezinda, que Ruth ouviu. Ruth ouviu. Qual foi a notícia que Ruth ouviu? Eu disse que Deus age nos detalhes da vida. Qual foi a notícia que Ruth ouviu? Ruth não, Noemi, desculpem. Qual foi a notícia que Noemi ouviu? Bota lá na tela aí. Capítulo 1, por favor. E o versículo de número 6. Diz o quê? 1:6. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Só que este ouvir de Noemi, que a fez tomar a decisão de ir a Moabe, já era a mão de Deus trabalhando. Já era a mão de Deus dirigindo ela. Não foi nenhum profeta que chegou, Noemi, assim diz o Senhor, volte para a terra de Moabe. Não, foi uma espécie de casualidade. Ela ouviu, Deus visitou o meu povo. Agora tem pão lá, tem alimento, tem comida, eu vou voltar para lá. Deus se lembrou do meu povo. Então esse ouvir aqui, pastor José, é um ouvir prestando atenção. Não é ouvir por ouvir, é ouvir e assimilar, é ouvir e internalizar. É a mesma palavra usada para ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o Shemar, é ouvir com discernimento, é ouvir com perspectiva, é um ouvir que redireciona a rota. Isso significa que na nossa vida cristã, nós precisamos estar atentos, porque Deus age muitas vezes em simples palavras. Um conselho, um programa de rádio, um programa na TV, é um livro que você lê, é um conselho de alguém no trabalho, é a palavra de um filho dentro de casa.
Quem é espiritual precisa ficar atento, porque Deus está agindo nos mínimos detalhes. Às vezes uma palavra muda um destino. Louvado seja Deus. Uma palavra muda o destino. Você já pensou se Moisés não tivesse chorado na beira do Nilo? O choro de Moisés, pequenininho, na beira do Nilo, mudou a história. Um dia eu prego sobre isso. Sem aquele choro, nada teria acontecido. Deus agiu no choro. O bebê chorou na hora certa. E outra, ele chorou na hora certa. Diga aí. As meninas estavam na beirada do rio. Isso aí. A princesa chegou. Quando a princesa chegou, Moisés chorou. A história mudou. Eu não vou dar spoiler, porque isso é outro sermão. Senão eu fico sem sermão depois. O menino chorou. Então, Deus trabalha nos detalhes. Ela ouviu. Espera aí, eu vou voltar para Moabe. Porque o Senhor visitou o seu. Esse visitar aí traz a ideia de intervir de forma sobrenatural. Por exemplo, Deus visitou Sara. E quando Deus visitou Sara, o que aconteceu? Ela engravidou. Esse visitar aí não é, eu vou ali fazer uma visita. Não. Esse visitar aí é uma intervenção sobrenatural. Deus estava agindo em Moabe, em Belém. Então, Ruth, espera aí. Se Deus está agindo em Belém, é para Belém que eu vou. Porque eu tenho que ir para o local onde Deus está agindo. Eu gosto de estar no lugar onde Deus está agindo. A mudança não começou em Belém. Começou com uma notícia simples. Deus moveu a história por meio de uma informação. Sem anjos, sem profecias, sem relâmpagos, sem trovões, apenas uma informação. Na sequência, Deus agiu não apenas na informação, mas na decisão de Ruth. No capítulo 1, verso 16 a 17, coloca na tela rapidinho. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu. Na sequência, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separe de ti. Aquele era o instrumento ideal que Deus usaria para promover a história da redenção. Preste bem atenção. Da redenção. Nós aqui temos tudo a ver com essa decisão de Ruth. Nós aqui temos tudo a ver com essa decisão de Ruth. Porque Davi descende de quem? Davi é descendente de quem? De Ruth. E Jesus é da descendência de quem? De Davi. Essa decisão que Ruth está tomando aí, sem ela saber, sem Noemi saber, sem o narrador saber, está apontando para a nossa redenção. Não apenas para a redenção daquela família, mas para a redenção da humanidade. Deus está agindo em uma simples decisão. Ela está dizendo, enquanto o órfão foi embora, ela disse, não, eu vou com você. O seu povo é o meu povo. Eu vou entrar no pacto, na aliança. O seu Deus, Yahvé, é o meu. Eu não quero mais saber de Quemos. Estou abandonando ele agora. Para onde você for, eu vou. E no lugar que você for sepultada, ali eu serei sepultada. Deus estava agindo na decisão que Ruth tomou. A alma dela se apegou a Noemi. A providência de Deus começa, gente, quando alguém decide ser fiel, leal.
Ela tomou a decisão de estar com a sua nora sem nenhum, sua sogra, sem nenhum tipo de concessão, sem nenhum tipo de benefício, de privilégio. Ela está dizendo: olha, você está na pior, eu também vou estar na pior. Você vai fazer uma longa caminhada, eu também vou com você. E onde você estiver, ali eu estarei. Porque antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele honra as decisões de fé. Eu vou dizer uma coisa para você aqui esta noite. Uma simples decisão sua pode mudar o rumo da sua história. Enquanto você está esperando que algo sobrenatural aconteça, Deus está dizendo: tome a decisão certa. Mas eu estou orando, e a decisão? Eu estou jejuando, e a decisão? Você precisa tomar a decisão. E Ruth toma essa decisão. E essa decisão, como eu te falei, ela é providencial, porque já está apontando para a nossa redenção. E a Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ruth também, Deus também agiu quando Ruth escolheu o campo certo. No capítulo 2, verso 3, que a gente leu, diz que por casualidade ela entrou no campo de Boaz. Por casualidade. Há outro texto aí que vai dizer por acaso. Ruth escolheu um campo qualquer, mas Deus estava escolhendo o campo certo. Para Ruth, aquele era um campo aleatório, mas era Deus quem estava guiando os passos de Ruth para o campo certo. Sabe aquelas coincidências? Eu ia passar naquele lugar, teve um assalto na hora que eu ia passar naquele lugar, mas você não passou. Foi coincidência? Foi casualidade? Ou foi a mão de Deus? Eu ia casar com aquela pessoa, mas aconteceu uma treta e eu não casei. E depois você olha para frente e fala: ainda bem. Grande foi o livramento. Foi Deus, sempre é Deus guiando os seus passos. Aquele que anda com Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então Ruth está indo para o campo certo, o campo de Boaz. Colheu muitas espigas, o dobro das outras mulheres que estavam colhendo, porque Deus estava agindo naquele campo. Na sequência, Deus age no olhar de Boaz. Tinha muitas servas ali, colhendo, presbítero Gilmar, a cevada. Mas o texto diz que quando Boaz chega, ele olha para Ruth. Eu acho que foi paixão à primeira vista, né? Quem tem casais aqui? Cadê? Tem casal aqui? Levante a mão os casais assim. Quem aqui se apaixonou à primeira vista? Olha lá. Meu Jesus. Eu me apaixonei à primeira vista. Quando eu vi essa morena aí, eu digo: meu Jesus do céu. Eu estava até namorando, acabei o namoro. E ela não queria não, disse: mas vai querer. Eu fiquei insistindo, e batendo. Foi o caso de Boaz, Edmundo. Olhou assim e falou: opa, quem é esta menina que está aí colhendo essas espigas no campo? Quem é essa jovem? Capítulo 2, verso 5. Que pena que a hora voa, né, irmãos? Que pena.
Depois Boaz perguntou aos servos encarregados dos ceifeiros: e quem é essa moça? E o servo respondeu: essa moça moabita, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse colher espigas e a juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio, ficou aqui 10 da manhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth. Agora veja o reflexo da decisão que Ruth tomou. Escute, minha filha. Você precisa ir colher em outro, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos que não toquem em você quando você ficar com sede. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você quando você ficar com sede. Vá até as vasilhas e beba a água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importando comigo se eu sou estrangeira? E Boaz respondeu: já me contaram tudo que você fez. Tudo. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou pai, mãe, a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Que o Senhor lhe pague o que você fez, que você receba grande recompensa do Senhor e que o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, te proteja. Oh, glória! Ela estava no campo certo, no lugar certo, na hora certa e com o homem certo. Quem estava fazendo tudo isso? É sempre Deus, irmãos. É sempre Deus. E aí, a história é muito longa, né? Deus agiu no tempo que parecia atrasado. Capítulo 3, versículo de número 1. 3 e 1. Noemi, coloca lá. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso encorajar a arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. E aí ela orquestra todo aquele romance, né? Olha aí, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos, né? Aqui a Noemi estava, acho que a amargura de Noemi já começou a desaparecer, Jessé. Porque quando Ruth falou: olha, eu estava no campo de Boaz, ela falou: bendito seja Deus que se lembrou dos vivos e também dos mortos. Porque este campo é de Elimeleque, um dos nossos parentes resgatadores. Você estava no lugar certinho. Aí um tempo depois, ela disse: você tem que casar. E aquele homem que você colheu no campo é a pessoa certa. E aí ela deu as dicas. Ela coloca um bom perfume, né? Eu vendo perfume importado, tá? Coloca um bom perfume, uma bela roupa, né? Aí uma palestra para casais. Esse texto é ótimo, né, Cássio? Bota uma boa roupa, se perfume. De noite, quando o homem estiver dormindo no campo, você vá no escuro e se deite aos pés dele e descubra os pés dele. E fique lá deitadinha. E não conte a ninguém que você esteve lá. Alguns teólogos que interpretam esse texto de uma forma equivocada, porque descobrir os pés do texto hebraico também significa relações íntimas. Mas esse não vem o caso, porque mais tarde Boaz chamaram de mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa não iria de madrugada para, ainda mais viúva, em busca de relações ilícitas. Não, era um ato decente, mas romântico. E Boaz comeu, bebeu, dormiu. E de meia-noite ele viu que alguém estava deitado aos pés dele, se assustou, se estremeceu e falou: quem está aí? E ela disse: lance a sua capa sobre mim. Você falou que Deus lançou a capa sobre mim, agora eu quero que você lance a sua.
sobre mim, porque você é o parente resgatador. Ele fica feliz, elogia ela, chama ela de mulher virtuosa, falou: você poderia ter procurado alguém mais jovem, mas você veio buscar a mim. E aí os irmãos conhecem toda a história, né? Tinha um outro parente remidor que tinha precedência sobre ele, mas eles fazem um acordo ali e acaba que Ruth casa-se com Boaz. O tempo de Deus não é atraso, irmãos, é maturação. Tudo tem o tempo certo. Da perspectiva de Noemi, já havia se passado muito tempo. Já se passou muito tempo. Você precisa casar. Mas não é que tinha se passado muito tempo. Se ela tivesse se casado antes, teria se casado com quem? Ela teria que se casar neste momento. Porque tudo tem o tempo certo debaixo do céu. Deus não trabalha nesse cronos nosso aqui, de cronômetro, né? Deus não trabalha no cronômetro humano. Os teólogos usam outra palavra, embora não tenha muita distinção, mas usam kairos, que é o tempo que trabalha no cronos. É o tempo de Deus trabalhando no tempo humano, porque Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo, por isso ele é atemporal. O tempo não o limita nem o pode conter, ele que contém o tempo. Então ele domina o tempo e faz tudo ao seu tempo. Filosofia agora, não foi? Meu Jesus. Eu imitei Agostinho, tá? Essa expressão é de Agostinho. Plágio. Então, o que acontece? Deus está fora do tempo. Trabalha no tempo dele, não no seu. Se Deus trabalhasse no seu tempo, tudo daria errado na sua vida. Já assistiu aquele filme Todo Poderoso, uma comédia? Já assistiu? O sujeito que recebeu o poder da divindade fez tudo errado, não foi? Tudo errado. Às vezes fala: ai meu Deus, se eu tivesse o teu poder, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas Deus trabalha no tempo dele, irmãos. O tempo de Ruth casar era esse aí. Com a pessoa certa, Deus estava trabalhando nos detalhes. Se casa, finalmente, Deus age do filho que transformou uma história. Capítulo 4, verso 13 a 17. Coloca lá. Capítulo 4, verso 13 a 17. Então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. Porque ela nunca tinha ficado grávida. Deu a ela a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. Então Boaz, outro verso. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que Ele me deu hoje um neto para cuidar de você, que este menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração, que lhe dê segurança na sua velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo, cuidou dele, e ao vê-lo, as mulheres das vizinhanças diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai de Davi, de onde veio o nosso Messias. Deus está agindo nos detalhes. Oh glória! Deus está agindo nos... Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Eu sei que é um culto de ensinamento, mas Deus está falando ao seu coração hoje. A sua vida não vai terminar em tragédia. Deus vai reescrever a sua história, porque Ele trabalha nos detalhes. Glorifique a Jesus esta noite.
Sem dúvida é uma história de redenção, de moabita a israelita, de viúva a casada, de estéril a mãe, de um Deus estrangeiro a um Deus verdadeiro. Chave virada, futuro transformado. Diga glória a Deus. Amém.